acrescentar Eu, alguma eu, informação? eu posso antes. Eu queria falar duas coisinhas. Pode. A senhora me permite. As coisas que são importantes. Primeiro, eu acho que ainda essa investigação ela ainda não se debruçou sobre um ponto importante que é o papel dessa organização Me Too. A senhora mandou a complementação ontem, de maneira muito gentil, para o doutor Nélio, só que ali existem lacunas que eu acredito que são prejudiciais para a gente encontrar a verdade nesse caso. Eu vou explicar. Porque o Me Too desempenha um papel fundamental, pelo menos em 3 pontos. Primeiro, se não fosse a organização Me Too, eu não sei se esse inquérito estaria aberto. E por que isso? Porque o Me Too, e isso é colocado inclusive no ato inicial, né, que decreta a abertura das investigações, seriam as denúncias levadas ao Me Too e que teriam sido divulgadas pelo jornalista Guilherme Amado, que justificaram e que motivaram, que são fundamentos da notícia crime. O segundo papel desempenhado pelo Me Too. O Me Too, ele é fundamental para criar esse perfil público que faz com que algumas pessoas estejam me chamando de estuprador. Né? Saiu uma notícia, inclusive, isso é bom, inclusive, para a gente falar da Isabel. A Isabel, ela se apresenta como a 15ª vítima. A professora Isabel. A professora Isabel. Então, isso é importante que conste. Eu esqueci de falar, isso é importante que eu falo. Como a 15ª vítima. Sabe qual é o problema disso? Que não existem 14. A senhora viu a errata do UOL? O UOL, ele colocou uma informação falsa de que existiriam 14 denúncias do Me Too. Só que depois eles fazem uma errata. A senhora gostaria de ver? Eu posso depois colocar no inquérito, mas eu acho que é importante que a senhora veja para ver o tamanho do nosso desafio aqui, né? Adriana, eu vou colocar aqui porque eu mandei para uma jornalista para que ela pudesse, de alguma maneira, me ajudar, porque ela é do UOL. Só que foi um erro do UOL. Olha só, doutor, só para a senhora ter uma ideia. Daí, se você puder mostrar, olha aqui, errata. Isso. Ó, o conteúdo foi alterado. Diferentemente de publicado na reportagem, o site Metrópolis não informou que existem 14 vítimas de assédio sexual por parte do ministro. O site apontou que conversou com 14 pessoas. Quem são essas pessoas? Pessoas que estavam todas contaminadas com esse boato. Né? Como tem ocorrido os episódios, a informação foi corrigida. Só que era tarde. Todos os portais começaram a reproduzir e hoje você entra nas páginas das redes sociais e sabe, tá bom, ministro. E as 14 vítimas? Tá, tudo bem. A Aniele não está falando a verdade. Está aparecendo. Tá bom, mas e as outras 13? As outras 14? A Isabel, candidata, se coloca como a 15ª vítima, deixa no perfil dela, agora ela tirou, né? Como representante das mulheres e que teria que acabar com a minha serialidade de abusos. Olha os adjetivos que ela usa para se referir a mim, doutora. Ela se refere a mim como um abusador serial. Ela se refere a mim como um tarado. Ela coloca um abusador serial. Ela, ao final do depoimento dela, é uma coisa impressionante, ela fala assim, e algumas das testemunhas dela, que são muito esquisitas, falam assim, como é que é? Eu soube dos filhos, sei que ele é um homem violento, porque ele está sendo acusado de vários episódios de assédio moral. Doutora, eu não tenho uma acusação de assédio moral. Estou numa reportagem que saiu falando das denúncias que existiam no Ministério e um ex-funcionário que deu uma declaração dizendo que vai ser processado, que foi demitido, dizendo que eu gritava com ele, sendo que eu tinha mau contato com ele. Mas a questão é a seguinte, essas pessoas se contaminaram com a ideia de que existem dezenas de vítimas. E o Me Too foi lá e confirmou. Para a senhora saber, também, se for o caso, se os advogados acharem pertinente, nós notificamos o Me Too, porque nós queremos saber o seguinte, o Me Too, quais os protocolos do Me Too? Eles fazem verificação de fatos? Claro que não, quem faz verificação de fatos são autoridades que fazem investigação. O Me Too, ele faz acolhimento. Então, como é que eles pegam e falam o seguinte, sim, temos uma nota, nós temos denúncias contra fulano de tal. Isso não só cria fragilidade para as supostas vítimas, porque quando faz acolhimento, eu acho que não tem que perguntar se a pessoa está falando a verdade. Se a pessoa está com sofrimento, você atende a pessoa. Agora,
colocar um alvo nas minhas costas, confirmar que existem denúncias, sem dizer como essas denúncias foram feitas, quem fez, como é que elas são custodiadas, se elas são verdadeiras ou não, se não são entregues para a autoridade. Então, eu acho, doutor, que a gente precisa ver isso. E outro, sabe como o Me Too funcionou? E isso é uma coisa, sei que o inquérito não estava sob a condução da senhora, mas o Me Too foi trazido para dentro desse inquérito para fazer uma espécie de chamamento contra mim. Como é que você vira e fala o seguinte, olha, para uma organização e tinha conflito de interesse com o meu ministério. Eu tenho no celular, se a senhora, vamos avaliar, a presidente do Me Too, em julho ou agosto do ano passado, ou seja, acho que foi agosto, se não me engano, um mês antes de confirmar que existiam denúncias contra mim, estava mandando mensagem no meu celular pedindo reunião no ministério. Então, eu queria saber, essas denúncias são de quando? Essas denúncias são de um determinado momento, um período de tempo específico? Elas são ao longo de anos, que elas foram sendo acumuladas e apareceram de repente? Eu estou com uma desconfiança aqui. E essa desconfiança vem do fato dos documentos que a senhora enviou para o meu advogado. O Me Too, ele, na minha concepção, desrespeita a autoridade policial. A outra delegada que conduziu o processo pede para o Me Too mandar informações pormenorizadas sobre denúncias que teriam contra mim, alguma coisa. Eles mandam um documento dizendo assim: a primeira denunciante já foi para esse depoimento com seus quatro testemunhas, tal. Quem que é? A Isabel. A Isabel. É óbvio, foi ela que levou quatro testemunhas e já para esse depoimento. Agora eu pergunto: eles procuraram a Isabel depois, porque me parece que a Isabel não estava entre as denunciantes, as supostas denunciantes que saíram na matéria do Metrópolis. E as outras duas são as meninas, que foram trazidas pela Isabel. Doutora, tem alguma coisa muito estranha nessa história. Então, acho que nós vamos precisar saber, ter mais informações sobre essas denúncias, de maneira séria, que o Me Too fez. Porque o que está em jogo é a minha vida, é a minha reputação. O que está em jogo são 30 anos de trabalho. O que está em jogo, doutora, o que eu fiquei sabendo que existem lugares em que os alunos pegam meus livros e perguntam para os professores: a gente vai continuar além desse sujeito? Estou passando por causa de um negócio, de uma brutal fragilidade. Então, assim, eu gostaria que o Me Too complementasse as informações e cumprisse a determinação da autoridade policial de prestar informações certas. Eles colocam assim, como é que eles colocam? Último relatório. Tá, último relatório. Falaram que tem 14 pessoas, mas parece que tem 5 e 3 são a Isabel e, eu já disse, foi minha amiga, candidata, se coloca como 15ª vítima, sendo que não há 14, e fica me chamando de abusador serial. É isso. Isabel. As outras duas, trazidas pela Isabel, porque existe uma gravação, inclusive que uma das meninas, ela fala no depoimento dela que ela é Patrícia, e a tal da Camila, a minha Camila Lima, né? Ela diz que tem o mesmo advogado da Isabel, o mesmo advogado que acompanha a Isabel. Outras duas que não quiseram falar, enfim, alguma coisa, não quiseram disponibilizar. Então, é o seguinte, eu quero saber se existe, e essa vai aparecendo depois, quais são as denúncias que o Me Too tem contra mim? Eu não quero me colocar nessa posição, mas pode ser que eu seja vítima aqui. Né? E a última coisa que eu gostaria de falar, antes de passar para o advogado, é o seguinte. Doutora, primeiro eu quero agradecer o tratamento que a senhora está me dando, dizer que eu confio na autoridade policial, mas aconteceu uma coisa extremamente desagradável quando eu vi os vídeos. Não sei se a senhora viu isso. Ao final, a escrivã, o nome dela Paola, no depoimento da Camila, ela me xinga. Ela me xinga e ficou gravado isso. Doutor, isso é inaceitável. Como é que eu venho prestar um depoimento e, sim, estou sendo tratado com o maior respeito, com o maior carinho, e aí, ontem nós ficamos vendo, até para poder dar detalhes, eu sabia que a senhora ia ser muito zelosa e ia querer detalhes da história, para poder dar detalhes, assistir cada um dos depoimentos, cada um. E ao final, a Camila, a Camila, quando
saem da sala, eu acho que ela não percebe que está gravando, ela fala, esse cara é um filho da... Né? O nome dela é Paola... É preciso lembrar, Paola Santos Braga, escrivã de polícia. Como ela me trata desse jeito? Como é que ela me xinga desse jeito? Então, assim, eu acho que isso tem que ficar, assim, é, é isso. Assim, um absurdo. Tô chocado, tô indignado, tô chateado, mas mas eu quero justiça. Certo, eu vou pedir para os senhores advogados complementarem, caso tenham interesse em complementar alguma informação. Olha, na realidade, nós vamos fazer uma petição em alguns dias, com muitas informações, incorporando documentos e insistindo na oitiva das várias pessoas que sabem dos fatos e que podem corroborar todos os esclarecimentos que ele prestou hoje. Na verdade, tem o que se viu, a narrativa da Daniele, da chefe de gabinete dela, curiosamente até com o mesmo advogado, para mim, causa espécie em 50 anos de advocacia. Eu não vejo testemunha com advogado, testemunha não tem advogado. Mas inventou-se essa nova situação. Como se esse Me Too também é alguma coisa que é inalcançável para mim, para compreender essa força de maledicência sem limites que se confere, inclusive num conluio, muitas vezes, da mídia com esse Me Too. O que eu vi, esse suposto relatório, parece um formulário de renovar a carteira de motorista no Detran. Me pareceu isso. E desrespeito à autoridade policial e à seriedade da investigação. E acho que o senhor falou essencial. Não sei se meus colegas querem acrescentar alguma coisa. Na minha parte, só isso. Esclareça duas coisas. Sobre a questão dos ministérios, quando divide, que traz um conflito orçamentário. Quem é que definiu isso? Que o Ministério dos Direitos Humanos ia ficar, entre aspas, centralizado? Foi o governo de transição. Isso, o governo veio de cima. Se eu pudesse, eu teria. Aliás, não é que eu pudesse, nós fizemos várias reuniões com o Ministério de Gestão e Inovação para dizer o seguinte: isso aí que nem cuidar é vocês. Eu acho que boa parte dos conflitos que nós vivemos tem uma relação direta com essa demora para que o MGI assumisse isso. Nós tivemos várias reuniões com a ministra Esther Dweck, né? Eu, a ministra Cida, a ministra Aniele, enfim, para tentar equacionar os problemas, porque essa confusão, esse atrito, não se dava só entre ministros, se dava entre os secretários executivos, ainda maior, ainda com maior razão, porque eles ficam na ponta ali. Então, esses conflitos administrativos, eles também criaram um clima muito complicado, e como eu já disse, esse tipo de coisa costuma ser, ele costuma ser repassado para o plano das relações pessoais. Muito duro. E tem também essa questão dessa disputa em torno de uma agenda, né? Eu acho que é a única explicação possível em relação a isso. Certo. Qual outro ponto, doutora? Sobre isso, queria que você esclarecesse sobre a hierarquia ou não entre essas três pastas que foram divididas e o orçamento ficou dividido, etc. Não existe hierarquia e não existe a forma de eu negar pedidos. Isso é importante, porque tem uma hora que a Aniele parece dizer o seguinte: eu tinha que ter uma boa relação com ele para que ele... Isso não existe. Tanto que ela ia na Casa Civil reclamar. E tanto que eu fui chamado pelo Rui Costa lá. Mas ele não porque eu negava, porque elas foram reclamar, mas eu estava com dificuldades. Não existia dificuldades em qual sentido? Dificuldades de pessoal, dificuldades de processos. Essas eram as dificuldades. Ou seja, eu não tinha como negar absolutamente nada. Eu não tinha nenhum poder, nenhuma ascendência. Eram duas ministras de Estado, né? Estou falando das duas porque, por conta da divisão do serviço, tão ministras quanto eu. Então, essa história subliminar de que eu teria alguma coisa para chantagear, isso é mentira. Isso não é verdade. Seria impossível para mim fazer. Certo. Algum outro ponto, doutora? Eu sobre esse último ponto, eu acho que a pergunta vai muito mais direcionada às estruturas administrativas das relações com o Me Too. Porque me parece que são aportados dados
ontem, são interessados em divulgar, portanto, nós tivemos acesso ontem, mas no ofício há um requerimento sobre todas as informações. Essas informações também estão abrangidas custódia, armazenamento, transferência, processamentos internos, protocolos de como foram escutadas essas pessoas. Isso nos interessa mais do que as vítimas em si, até porque há protocolos de proteção às vítimas. Você deve saber dados, deve saber de que maneira essas informações são aportadas, já que me parece um relatório. O relatório não é prova. Houve um comentário da senhora sobre há fatos a serem relacionados. Não há fatos, há enunciados sobre os fatos, há uma narrativa sobre os fatos. Nós não temos os fatos, já que eles não estão. O relatório são interpretações sobre. Então, o questionamento é onde estão esses dados, se chegarão ao inquérito, se haverá requisição dessa maneira. Certo. Você fez um comentário sobre o Celebrite, né? Uhum. Dizendo, olha, prints não são aceitos. Há informações. Não é que não são aceitos, mas Sim, por sim. conta, para exatamente ter, assim como o senhor questionou a contextualização ao que foram apresentados pela professora Isabel, toda essa questão. Não é que eles não sejam aceitos, até porque, por muitas vezes, é o que se tem, né? E com toda o arcabouço probatório é o que fica. Tá. Isso, fundamental. Tá. Né? Claro. Isso, quem deve decidir é o ministro, né? Isso. Que é o relator do caso, somos nós. Mas, se houve, não me parece que há no ofício o detalhamento de quais informações são importantes. E eu acho que isso deveria constar. Nós O faremos, senhor está relacionado está se referindo ao Me Too. as informações Tá, são provenientes do Me Too. Tá, certo. Eu não estou aqui fazendo Uhum. nenhuma adução, né, asseverando que houve manipulação. Não é isso. Não é da nossa parte. É porque aquilo que eu já falei, o Me Too exerceu um papel fundamental. Sem o Me Too, provavelmente nós não teríamos notícia crime. Sem o Me Too, não haveria de um perfilamento de abusador. Concordo. E terceiro, sem o Me Too, não haveria esse chamamento. É que eu não estou fazendo, Silvio, eu acho que você tem todo o direito de fazer, atribuir valor a essas informações. Não, entendi. Eu não passo anterior. Eu quero saber de que maneira foram processadas essas informações. Não, entendi. Eu Perfeito. nem estou pensando no conteúdo. Perfeito. O senhor tem, né, claro, o direito da defesa de fazer os questionamentos, solicitar, né, a produção, as diligências, todos nesse sentido. Nesse caso, considerando que o inquérito, né, está sendo supervisionado pelo STF, algumas decisões elas ocorrem no âmbito, né, policial e outras, claro, acabam sendo decisões judiciais, assim como em qualquer inquérito. Porque o requerimento certo? é da autoridade judicial, né? E não, acho que não é nem assim. Não, isso, a gente reiterou o ofício, Sim. né, solicitando o resultado da diligência. Foi uma reiteração nesse E eu até não estou colocando culpa nem qualquer dúvida sobre o comportamento de vocês. É que não ficou claro ali. Quais seriam as informações? Quais são as informações? Certo. Eu acho que isso é importante, Eu porque é um entendi. protocolo de segmento. Eu entendi. E aí o que veio é nada. No fundo, aquele documento não diz nada, não diz coisa nenhuma. Certo, Daí a posição do meu colega certo. em relação a tudo Eu isso. só quero acertar já com os senhores com relação, né, até o que o senhor mencionou, a questão da extração do Celebrite. O que os senhores têm em mente? Em apresentar junto com a petição? Ele está salvo no HD? É toda a extração? O senhor vai abrir mão do seu sigilo telemático? Como que vai funcionar esse aspecto em relação a Eu acho que o Celebrite, a gente pode puxar todas as mensagens e vem um certificado de que há integridade, né, das mensagens que foram repassadas. Assim funciona? Fundação tem código REST. Tem código REST. Inclusive, até aquela mensagem encaminhada, dá para ver também que tem código REST, direitinho. Acho que é isso. E aí os senhores vão apresentar, então, junto com a petição. Veja só. Petição virá. Nós somos 3 advogados aqui, o outro que está lá na expectativa. Então, eu pleiteio é que nós tenhamos uma reunião dos advogados na perspectiva concreta de colaborar com a investigação, de que efetivamente as testemunhas mencionadas, pelo menos em termos gerais, os que estavam à mesa, naquela situação que, se fosse possível fazer uma... Não estou pedindo nada disso, não,
mas como a gente vê, às vezes, a reconstituição do local do crime, eu acho que a gente tinha que ter uma mão do maior jogador de basquete do futebol, do basquete americano, para alcançar. Essas ponderações, Sim. eu acredito que o senhor possa fazer. Não, isso é uma mera ilustração. Mas o que a gente está lutando é pela credibilidade das informações diante dos conhecimentos que ele apresentou. Daí porque, quando se fala do fato, qual é o fato? A reunião, a mesa, aquelas pessoas. Nosso pleito vai ser no sentido de que sejam ouvidos. O ex-chefe da Polícia Federal, atual, aliás, fiz confusão, e nomes que você declinou, a Rita do seu gabinete, eventualmente até uma cariação a juízo a critério da autoridade policial, e da parte dele, ele submete a qualquer cariação, com quem quer que seja. Desde já, eu sou à disposição. Assim, eu sou muito interessado em ver essa coisa ser esclarecida. Pode ser com Eu estou à disposição. a Isabel, pode ser com a ministra, pode ser com quem for. Não há da parte da defesa dele, dos interesses dele, nenhum receio de confronto de versões, no sentido de que a verdade está do nosso lado. Isso aqui vai ser aferido por Vossa Senhoria, pelo Ministério Público, pelo ministro, mas a nossa absoluta convicção, pode até ser irrelevante, mas nós temos absoluta segurança em tudo quanto foi dito por ele. E se for checado, a corroboração virá em favor dele, e não em relação a essa narrativa. Hoje fala-se muito em guerra de narrativas, contou-se uma história. Eu acho que o inquérito para ele começa hoje. Ele começou ontem, quando ele deu uma entrevista, que ele ficou 5 meses calado. E eu dizendo a ele, dizendo, você não vai falar, você não vai falar, você não vai falar, você não vai falar. Mas acontece que chegou a um nível de insuportabilidade perante os amigos, perante os vizinhos, perante os alunos, perante as pessoas do governo, porque ele recebe solidariedade de muita gente. Certo. Com relação a isso, eu vou pedir que exatamente a gente mantenha, né, que o foco que aí são os fatos, né? E aí eu entendo Perfeito. no sentido de que é possível a defesa, né, alegar também todas as circunstâncias que envolvam, tanto assim como a vítima, né, como envolvam o investigado, certo? Até testemunhos indicaram uma pessoa aqui, né? Testemunhos indicaram testemunho. No caso da Isabel, ela indicou 4 pessoas que foram ouvidas. Então, dentre essas referências feitas, nós vamos apontar pelo menos nomes que são considerados importantíssimos. Um deles, o atual chefe da Polícia Federal, como pessoas ligadas àquela reunião, pessoas até do gabinete que não seja nem o gabinete dele, pessoas que estavam naquela mesa. Aquela mesa vai elucidar muita coisa. Não, e pensando que não são mais no gabinete, porque eu não tenho mais nenhum tipo de relação hierárquica com essas pessoas. Certo, perfeito. Então, isso, com relação a isso, nós ficamos acertados, senhores. Há uma previsão para que o senhor apresente? Veja bem, nós temos o feriado de carnaval agora. Eu acabei de fazer uma operação, vim com a maior dificuldade do mundo quando eu estava pleiteando adiamento para depois do carnaval. Tinha uma razão pessoal. Repouso, pegar peso e tal. Paraná. Ele mora em Brasília, eu moro no Rio de Janeiro. Nós vamos conversar saindo daqui. E eu não afirmo, eu sei que o inquérito está prorrogado por 60 dias, não tarda, essa petição deve ser apresentada na visão realística logo depois do carnaval. Perfeito. Pode ser assim? Perfeito. Antes disso, eu acho que é ilusório. Porque a gente vai pegar o nome das pessoas, está mantido o compromisso de que os dados do celular relativos ao que está aqui, eles vão ser apresentados sem nenhum tipo de restrição. Tá? Eu faço questão de fazer isso. Sobre esses nomes todos que a gente vai elencar para cada um dos fatos que está sendo acusado, está sendo investigado, né? O que você precisa? Nome e... Esses detalhes a gente pode acertar pós-gravação. Vamos encerrar só para poder deixar acertado, eventualmente, tá? Com relação aos dados, o mais qualificatório possível. E-mail, tá. e telefone? Isso, exatamente. O mais qualificatório. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Só para ser a relação. Com relação a fatos, depende do... Em relação a Miss Daniela, inclusive, né? Que eu acho importante, porque já que a senhora falou de que me é franqueada a oportunidade de elencar pessoas que possam falar sobre o fato, no dia 6 de setembro, eu não podia ter esquecido isso, porque o dia que eu fui demitido,
eu recebi uma mensagem muito estarrecedora de uma moça chamada Adriana Marques, que foi secretária executiva adjunta do Ministério da Igualdade Racial. Olha o que ela escreve. Eu não acredito nisso porque sei o quanto elas te odeiam. E tenho como provar. Oi, Adriana, muito obrigado pela solidariedade. Fui vítima de uma injustiça. Você teria como provar? Eu sei. Tentei ir avisar lá atrás, mas você não quis me escutar. Falei com o Marcos, tal, ninguém nem aí. Mas o assédio sexual acontece dentro do mim faz tempo. E elas te odeiam. Doutora, essa moça tem que ser ouvida. Porque ela vai ter que explicar o que significa isso. Ela me manda uma mensagem, eu não tenho nem tipo de intimidade com ela. Ela manda uma mensagem dizendo que elas me odeiam e que tem como provar. Então, ela tem que ser ouvida pela polícia. Certo. Sim, Com relação tem a no dia da todas, demissão. no dia da demissão, né? Com relação a todas as diligências, né? Os senhores podem pleitear, claro, é um direito da defesa, todas as diligências, e aí vai ser submetido ao crivo, né, do que é viável, do que não é viável. Então, assim, tudo, né, no aspecto e considerando que o inquérito ele é supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal, quando for necessário uma decisão do ministro, vai ser certo, vai ser submetido. Então, assim, não necessariamente já deixando assim, né, expresso, colocando todas as diligências, logo, certo? Só para deixar esclarecido, tá? Então, tá. Mais algum ponto a ser? Senão eu irei interromper e encerrar o ato formalmente, certo? Nesse momento, então, a gente vai encerrar o ato formal de oitiva, são as 17h08. Nós iremos assinar, certo, o registro, né, do áudio, audiovisual, né, com todas as assinaturas, configurando que foi efetuado a gravação, né, de toda a oitiva. Ela será submetida à transcrição na íntegra, assim como foi submetida, né, as outras, e serão encaminhadas para subsidiar os autos físicos do inquérito 4975, com tramitação no Supremo Tribunal Federal. Pedidos de acesso, né, já deixando esclarecido, considerando também pedidos de acesso relacionados especificamente ao ato, eles devem ser submetidos diretamente ao ministro. Tá bom, então só uma indagação seria o seguinte, com relação, vai ser colocado no termo, mas acesso da nossa parte à imagem do que hoje se gravou. Ao STF. Pedimos ao STF, exatamente. Vai ser encaminhado ao STF e o pedido é formalizado por lá. Então, mas encaminhamento ao STF é imediato. Isso, eu acredito que talvez não hoje, até porque a gente precisa fazer a transcrição, certo? Então, a gente vai fazer a transcrição, acabou que acredito que a gente está há 2h30, de repente, já, do ato de oitiva, vai ser feita a transcrição, com a transcrição a gente encaminha, e aí na cadeia de custódia, né, todas as situações, para cópias, lá, dos que já estão e dos que estão. Só desculpe a minha dúvida. A gente ter acesso às imagens, quando já houver a transcrição, a gente pode já pleitear. Pode pleitear já. Pode pleitear o pedido. Que facilita um pouco o nosso trabalho em relação ao que a gente vai pedir. É claro que a gente não vai memorizar tudo que foi dito, e nós vamos ter o bom senso de não pedir uma infinidade de depoimentos. Nós vamos pleitear que algumas pessoas, na defesa, a gente pode falar 8 testemunhas, sei lá, mais ou menos assim, tomar um padrão para não abusar também. Eu sei da sobrecarga do seu trabalho, da sua responsabilidade. E tentar ser o mais objetivo possível com pessoas que efetivamente possam dizer sobre os fatos concretamente. Então, perfeito. Perfeito. De caráter, essas coisas. Então, neste momento, às 17h10, eu encerro a gravação do ato de oitiva do Silvio Luiz de Almeida, no âmbito do inquérito 2024-00-87381, com supervisão e autos físicos no inquérito 4975 no STF, sob a relatoria do ministro André Mendonça. Qual?